Agradeço mais uma oportunidade que Deus nos dá de trazer a mensagem do Senhor, que Deus possa verdadeiramente falar ao seu coração, assim como Ele tem trabalhado no meu, nessa palavra, naquilo que o Senhor vem trazer nessa noite, amém? Antes de vocês abrirem as suas Bíblias, nós vamos ler Romanos 8, 28. Eu tenho certeza que você conhece esse versículo. Eu vou começar, vocês terminam, amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Glória a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Mas tem uma continuação aí, não tem não? Nesse verso? Acho que tem, né? Vamos abrir comigo? Romanos 8, 28. Minha versão está um pouquinho diferente, acho que ela é linguagem internacional, mas o sentido é o mesmo, amém, amados? 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Podem vos assentar. Glória a Deus. Todos nós fomos chamados para um propósito? Sim ou não? Você que está dizendo, querido, não sou eu não. Mas eu acredito que o propósito de Deus, Ele garante o bem ao seu povo. Mas Ele é uma definição divina de bem. Ele não é uma definição humana. Olha o que o irmão Daniel lhe trouxe aqui este domingo. Lá em Isaías 53, 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Da vontade do Senhor fazê-lo sofrer. Então, é uma definição divina de bem. Não é uma definição humana. Porque olha como que complementa esses versos de Romanos. Daqueles que o amam e daqueles que têm um propósito, né? O que eu quero dizer? A providência de Deus, ela governa de tal modo a assegurar que em tudo o que nos aconteça, Ele esteja trabalhando para o nosso bem final. Não é para um bem, é para um bem maior, mas não é para um momento e não é para nos agradar. Vou te contar um segredo, querido. Talvez vá te chocar, eu sei. É um segredo muito difícil, mas eu vou ter que revelar aqui. O Sol, a Terra, ela gira em torno do Sol. Ela não gira ao nosso redor. Vocês acreditam nisso? Eu sei. É um choque nós sabermos que a Terra ela gira ao redor do Sol, não é ao nosso redor. Então não é para nos agradar, não é do jeito que a gente quer. Amém? Deus fez tudo perfeito. Então, eu queria que vocês prestassem muita atenção naquilo que o Senhor lhe quer trabalhar nessa noite. Amém? E eu posso falar noite, gente, porque está noite. Ninguém vai me criticar. Quando o pastor domingo falou, nessa noite eu fiquei... Ô, Senhor, me perdoa. Hoje eu posso falar noite que ninguém vai me criticar. Glória a Deus por isso. Aí hoje eu falo manhã, fica vendo. Vocês interpretem, tá bom? Em nome de Jesus. Então, nós temos aqui duas condições. Dos que o amam a Deus, e dos que foram chamados de acordo com o propósito. E é sobre esses dois temas que nós vamos trabalhar nessa noite, amém? O primeiro é amar a Deus, que é a nossa primeira condição. O nosso amor a Deus, ele é provocado pelo conhecimento do seu amor para nós. O que diz lá em 1 João? Que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então nós conhecemos este amor porque um dia ele nos amou. Então este amor, ele é provocado pelo conhecimento do amor de Deus para com as nossas vidas. Se você voltar um pouquinho lá no capítulo 5 de Romanos, quem frequentou a escola bíblica aqui, está com as cartas de Paulo aqui, ó, afiadas, mas se você voltar no capítulo 5, você vai ver um pouquinho mais do amor de Deus demonstrado através de Jesus Cristo, sobre todo o trajeto, sobre toda a proposta da cruz. Então, toda a proposta do amor de Deus demonstrado através da vida de Jesus Cristo para nos libertar, para nos redimir e para nos salvar, amém? Então, este é o amor de Deus. Então, quando eu falo que eu amo a Deus, o que é amar? A Bíblia, ela nos traz alguns tipos de amor. Ela nos traz o amor conjugal, que é aquele amor entre marido e mulher. Eles nos traz aquele amor fraternal, que é entre irmãos.
mas ele nos traz o amor ágape, que ele é um amor incondicional, ele é um amor maior, é um amor perfeito, altruísta e incondicional. Então não é porque você é bonzinho, não é porque você acha que a terra gira ao seu redor, né? Tipo, tudo tem que ser feito por você. É porque Deus te ama e ponto. É simples assim. Deus te ama e ponto. Ele é incondicional. Não é de você muito fazer. Não é de você muito falar. Não é de você muito insistir. Deus te ama. Amém? Deus te ama. É simples assim. Ok, nós entendemos agora o amor de Deus para com a gente. E o nosso amor para com Deus? É o mesmo? A mesma forma com que Deus nos ama, nós amamos ao Senhor? Nós amamos Ele de uma forma incondicional, altruísta e perfeito? Difícil. O pastor ele está trazendo uma série de mensagens sobre renúncias. E nós entendemos que renunciar por amor a Cristo é difícil. Olha as mensagens que o pastor ele tem trazido nos cultos. É dolorido, é sofrido. Abrir mão da nossa vontade para viver algo que vem de Deus. Você teria coragem de largar igual os discípulos? Os discípulos estavam lá tendo suas vidas, eram pescadores, viviam do fruto do mar. Aí simplesmente chega um homem, do Neida, fala, me segue. Larga tudo e segue. Mas peraí, você conhece ele? Ele tem história? Não era aquele Cristo já há 3 anos pregando o evangelho, fazendo sinais, prodígios e maravilha. Era um Cristo que ainda não tinha feito nada. Ele estava começando a sua jornada, ele simplesmente fala assim, me segue. Te sigo. Sigo sim, vou contigo, não te largo. Mais ou menos, né? No final a gente vê, mas essa era a história. Abrir mão de tudo por amor de Cristo. Deus tem, querido, a sua forma de agir. Mas Deus não quer loucura. Deus quer entrega. Deus quer compromisso com a sua obra. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é colocar o Deus no lugar de honra. Cristo, ele vai dizer, aquele que tem os meus mandamentos, este é o que me ama. Então, Deus provoca o nosso amor para com Deus, baseado aonde? Nos seus mandamentos. Quem tem os meus mandamentos e os cumpre e os guarda, este é o que me ama. Então, o nosso amor, ele é aprovado por Deus na mesma medida com que nós amamos as Escrituras, com que nós guardamos as Escrituras no nosso coração. Essa é a prova de amor. Então, guardar os mandamentos, seguir aquilo que nos instrui, não é sacrifício, é amor. Pesado? Talvez um pouquinho, mas é real. Cumprir as regras da religiosidade é uma obrigação. É pesado, é sacrifício. Mas buscar fazer a vontade de Deus e honrar as Escrituras é amor a Deus. É cumprir o nosso compromisso com a palavra de Deus. Tem um podcast que eu ouvi esses dias, que eu achei muito interessante. Não sei se a história é real, mas fica né, a mensagem, onde dizia que uma moça, ela convidava uma pessoa para ir para a igreja, assim, fulano, vamos na igreja comigo? Sabe que hoje eu não posso, hoje eu estou lendo um livro. Ah, tá bom, fica para a próxima. Na outra oportunidade, vamos na igreja comigo? Ah, hoje eu não posso, eu estou lendo um livro. Vamos na igreja comigo? Ah, hoje eu não posso, estou lendo um livro. E aquilo ficou por algumas vezes. Não sei dizer exatamente quantas oportunidades, mas foram várias oportunidades. Mas teve um dia que ela achou assim, vamos na igreja comigo? Assim, hoje eu vou sim. Dela, nossa, então vamos, né? Consegui, glória a Deus. Vamos na igreja. Sim, mas desculpa a curiosidade, né? Que livro você estava tanto lendo que você não podia ir na igreja? O livro era você. Eu queria saber se aquilo que você fazia, se é a mesma coisa que você pregava. Através da sua vida, da sua postura, eu comecei a enxergar quem a Bíblia fala
que nós devemos ser. Não sei, de novo, não sei se essa história ela é real, mas ela fica a mensagem nos nossos corações. Quem olha para as nossas vidas, fala que nós estamos pregando a palavra de Deus? Quem admira, quem caminha com a gente, sente um ar diferente? Sente uma postura diferente? Sente a paz que... Assim, nossa, só de conversar com você, tomar um café ali na empresa, ali numa hora de descanso, é diferente, não sei. Quando a gente está trabalhando junto, parece que as coisas são mais leves, são mais calmas. Ou você, às vezes, é conhecido pelo caos, né? Por ser caótico. Assim, nossa, ixi, já lá vem a irmã Rosana. Irmã não, né? Que lá não é irmão, né? Lá vem a Rosana. Nossa, deixa eu até ir no banheiro tomar uma água agora. Que ela está chegando por perto, eu não quero nem conversar com ela. Então, nós somos a Bíblia. E é isso que... Então, isso não quer dizer, querido, que nós seremos perfeitos. Amém? Mas quer dizer que o quê? Que nós lutamos todos os dias contra as nossas vontades, todos os dias contra o nosso jeito, todos os dias contra as nossas ambições, contra a nossa carne. É uma guerra constante. Em Romanos 6, um pouquinho para frente, do 5 para trás do 8, Paulo ele vai nos orientar. Continuaremos nós no pecado para que a graça aumente? Nós que morremos para o pecado, nós não podemos, podemos continuar vivendo nele? Então é justamente isso que Paulo quer dizer. Quem ama a Cristo, aceita o seu sacrifício por nós. Nós somos libertos da escravidão do pecado. Nós vivemos debaixo da luz. Nós temos agora o brilho de Cristo sobre as nossas vidas. Nós não podemos continuar praticando as mesmas coisas. Nós não podemos continuar fazendo as mesmas coisas, porque agora nós temos a transformação que vem através da Bíblia, através de Cristo Jesus. Amém? Então, aceitamos o sacrifício de Cristo, que por amor se entregou em nosso lugar. Então nós o amamos e guardamos os seus ensinamentos em nossos corações. Aleluia. E a segunda condição, qual que é? Que somos chamados de acordo com o seu propósito. Propósito. Qual é o maior propósito? Nosso propósito na terra? Deve ser o reino de Cristo. Deve ser a salvação. Não apenas a nossa salvação, mas levar o amor de Cristo, propagar o Evangelho a todos os corações, sermos a luz de Cristo através das nossas vidas. Às vezes não é preciso você falar muito, mas através de quem você é, de quem você transmite, através da sua vida, você já consegue levar a paz de Cristo aos corações. Todo propósito tem um objetivo de reino de Deus. Todo propósito que tem um objetivo, o reino de Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Tudo dá certo. E aqui eu quero separar dois subtemas, digamos assim. Aquilo que é propósito de Deus e aquilo que é o plano do nosso coração. O propósito de Deus sempre será maior que aquilo que nós temos, que aquilo que nós sonhamos. Isso não impede do homem querer colocar coisas no seu coração, buscar uma vida melhor, querer coisas mais terrenas, lutar para que os nossos filhos tenham aquilo que nós não conseguimos, né? Ter uma casa adequada, pagar todas as nossas contas em dias, honrar o nosso nome, enfim, isso é coisas dos planos do nosso coração. Isso são coisas naturais, que todo mundo tem que fazer, querido. Isso é bênção, isso é saudável para os nossos corações. Tanto que lá em Provérbios 16:3 diz que consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Olha como que a Bíblia ela é cuidadosa com as palavras. Quando nós consagramos nossos planos ao Senhor, eles darão certo, mas todo o propósito de Deus, quem está debaixo do propósito, todas as coisas cooperam para o bem. Então são coisas distintas em nossos corações, né? Mas é incrível a paz que Deus nos dá quando nós estamos debaixo do plano genuíno de Deus para as nossas vidas, de caminhada para o nosso futuro. Então, de novo, você desejar ter um futuro melhor,
algo melhor na sua vida, você lutar, você trabalhar, você sustentar, você querer coisas boas, gente, isso não é errado, amém? Isso não é questão de salvação, isso não é pecado, isso é coisas que Deus coloca no nosso coração e está tudo bem, desde que esses desejos eles não ultrapassem a vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso que nós temos o propósito de Deus e o desejo natural do homem. Mas, mesmo que seja um desejo natural do nosso coração, quando você consagra a Deus, eu consigo enxergar dois caminhos. Ou Deus abençoa, como diz a sua palavra, ou Ele muda o propósito do nosso coração. É incrível. Porque quando nós estamos conectados com Deus, ou Deus não vai nos dar a paz de realizar aquilo, ou Ele vai nos dar a paz e Ele vai realizar os nossos corações. Eu já contei isso uma vez e o texto de hoje, o tema de hoje, o tema é debaixo da graça de Deus, e hoje Deus me permitiu trazer bastante testemunhos de vida realmente vivido, para que a gente tenha mais proximidade realmente com aquilo que Deus quer falar no nosso coração, amém? Então eu já contei isso uma vez, que em 2018, né, nós fazíamos todos os anos aquela listinha de janeiro. Né, vou emagrecer, vou entrar para a academia, né, vou fazer isso. A gente fazia nossas listinhas de fim de ano. E está tudo bem, gente, está tudo bem. Né? E nós tínhamos colocado muitos propósitos em 2018. Gente, nós fomos ousados em 2018. Nossa, a gente queria, assim, voar. Né? Colocamos diversos propósitos debaixo de Deus, assim, debaixo dos céus. Consagramos, como a gente sempre faz, em janeiro. E tudo dependia da minha empresa, né, que eu trabalhava na época. Em janeiro, a empresa falou, nós está indo embora. Então, o emprego que você tinha, o conforto que você tinha, se você dependia da empresa para realizar esses sonhos, tem uma coisa para te dizer. Tchau. E foi meio caótico, assim, meio que tipo... E agora, né? O que eu faço, Senhor? Toda essa listinha aqui, ó, tinha muita coisa aqui que estava relacionado com isso. E eu lembro que um dos propósitos era justamente a maternidade. A gente já estava planejando a ter um filho em 2018. Mas um dos meus maiores conflitos sempre era conciliar o meu trabalho com a minha casa. Então, eu colocava isso diante de Deus, assim, mas se eu tiver filho, como é que eu vou conseguir conciliar isso? Eu sempre coloquei isso diante de Deus. Né? Mas, enfim, nós decidimos que era o tempo e nós iríamos tentar. Aí, assim, mudou tudo os nossos planos, né? Mas Deus, Ele é tão misericordioso, Ele é tão bom para as nossas vidas, que Ele nos deu tanta paz. Foi um ano incrível, foi um ano maravilhoso, mas não foi um ano de filhos. Bernardo veio só em 2020, 2 anos depois, junto com uma pandemia, onde eu tive a oportunidade de conciliar a maternidade por 2 anos, olhando ele todos os dias na minha vida. Então, às vezes, a gente coloca os propósitos diante da presença de Deus, os nossos sonhos diante de Deus, e às vezes não são realizados da forma com que a gente quer, do jeito que a gente quer. Mas Deus, Ele é tão misericordioso que Ele vai além das nossas vidas. Ele vai além, às vezes, até do que nós colocamos diante de Deus. Né? Neste caso, Deus não mudou o meu plano. Deus adiou para que coisas mais incríveis, mais maravilhosas eu pudesse contemplar naquilo que eu tinha de mais consagrado no meu coração, que era a maternidade. Então, aquilo que nós pensávamos, Deus fez infinitamente maior e melhor, de uma forma extraordinária em 2020. Né? E o que Deus tem me chamou muita atenção neste tema de amar a Deus, essas 2 condições. É como que nós queremos, sim, que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Mas a gente esquece de amar a Deus. E a gente esquece de estar debaixo do propósito divino da presença do Senhor. Muitos querem estar debaixo da graça de Deus, mas poucos querem se esforçar para realizar de fato a vontade do Senhor. Estão dispostos a cumprir a vontade do Senhor. Querem a bênção, mas não querem um abençoador. Querem ter a vida cheia, querem ter a vida plena, querem ter a vida abençoada, mas não querem renunciar à sua vontade. Não querem renunciar à sua vida. Não querem renunciar aos seus prazeres.
querem continuar sendo abençoados, sem fazer nada, sem cumprir nada diante da presença do Senhor. Vou te contar uma coisa também. As coisas não vão cooperar para o seu bem. Se você não estiver disposto a colocar essas duas condições na sua vida, amar a Deus e ser chamado de acordo com o seu propósito. É duro, querido. É uma mensagem que nos faz refletir sobre como nós estamos diante da presença do Senhor. Você não vai viver bem sem essas condições do seu, que Paulo aqui nos traz. Porque esse texto ele não está ligado à vontade humana, ele está ligado a um propósito divino, que é eterno, que é maior que aquilo que está ao nosso coração. Mas começa a colocar Deus como projeto, começa a colocar Deus como Senhor, começa a colocar Deus como Cristo, e fazer tudo de acordo com a sua vontade, com o seu propósito, que, querido, como você vai ver os céus se abrindo sobre a sua vida. Porque Deus, Ele abençoa sem limites. Deus, Ele quer nos abençoar. Deus, Ele quer nos alcançar. Deus, Ele quer transformar a nossa história. Mas Ele não faz nada com que a gente se perca. Ele não faz nada com que... É com um propósito no nosso coração. A gente precisa estar debaixo dessa vontade do Senhor. A gente precisa estar debaixo dessa graça. Amém? Amém. E às vezes Deus une as duas coisas. Deus une a vontade do nosso coração com um propósito eterno. Quando Deus despertou no coração do pastor Djalma ter este ministério, eu tenho certeza que já era um propósito divino, já era um propósito de Deus. Quando a gente coloca nossos filhos numa educação musical, ou quando há um desejo de aprender um instrumento, então a gente quer aprender, há um desejo no nosso coração. Eu quero aprender aquele instrumento. Mas se Deus usa aquela vontade de aprender um instrumento para um propósito eterno, de servir, de honrar a Deus através desse instrumento. Ou quando a gente estuda a fim de aumentar os nossos entendimentos e Deus usa a sua profissão para alcançar vidas, para transformar história. Deus usa com um propósito de transformação. Gente, isso é lindo demais. É mistério de Deus. Quando Deus une um desejo do nosso coração com um propósito eterno. E, como eu disse, hoje é quase um paralelo com a minha vida, com a minha história, a história da minha família. E quando Deus une um plano do nosso coração com um propósito maior, como diz lá em Provérbios 16:9, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor é quem determina os seus passos. Este versículo, Luiz e eu, nós tomamos ele desde o nosso casamento. Quando nós decidimos nos unir, nós colocamos isso diante da presença do Senhor. Que não seja, que os nossos planos, que os nossos propósitos estejam debaixo de uma direção de Deus. Então, tudo que a gente fizer, Senhor, que o Senhor nos direcione, que o Senhor guie os nossos passos. E desde então nós temos visto Deus direcionar a nossa história em todo o caminho que a gente faz, em todos os planos que a gente coloca diante da presença do Senhor. Nós servimos neste ministério, mais precisamente o Luiz, desde os 18 anos de idade. Ele tinha um violão e um sonho? Não, um violão e uma chatice mesmo. Ou pensa numa criança crica, com apenas 18 aninhos de idade. A Letícia e o Val, que são os mais antigos aqui do Ministério de Louvor, devem lembrar muito forte essa presença do Luiz Fernando. Né? Só tinha uma chatice, pensa numa pessoa crica mesmo. Mas tudo isso era pelo zelo, né? E o cuidado de Deus, de fazer a obra de Deus, aquilo que Deus confiou. Né? E muita coisa, queridos, passou no ministério, principalmente no Ministério de Louvor. Muita gente passou, muitos projetos passaram, e tudo que passava gerava no coração dele uma frustração. E hoje eu posso falar dele que ele não está aqui? Foi viajar com o pai dele, então, nossa, hoje eu vou abusar, gente. Glória a Deus. Ele não vai nem estar olhando para minha cara.
E ele colocava isso, né? Nossa, mas por que não deu certo? Por que, nossa, aquela pessoa, eu postava tanto a minha ficha nela. Por que ela foi embora? E às vezes, querido, o povo ia embora e nem avisava. Simplesmente não aparecia mais, ela não era. Um belo dia, eu falei assim, ué, fulano não veio. Daí a gente falou assim, viu, querido, tá tudo bem? Eu falei, eu mudei de ministério. Eu falei, como assim? Simplesmente mudou de ministério? Que Deus te abençoe, amém? Vai com Deus, mas custava avisar, né, que você está saindo daqui? Né? Mas às vezes era assim. Ia embora, não dava muita satisfação. E tudo isso gerava no coração dele muita frustração. E um dia, muito dolorido, né, há 6 anos atrás, ele falou assim, eu cansei de me machucar. Cansei de brigar, cansei de ser o chato da história, cansei de ser o chato do louvor, que pega no pé de todo mundo, que é o cara-crica, que, enfim, se estou entregando a liderança do Ministério de Louvor. E ele entregou a liderança, ele não entregou o Ministério de Música, mas ele entregou a liderança. Porque ele falava assim, dói demais continuar servindo, dói demais ser líder, porque tudo que a gente planeja, às vezes dá errado, tudo que a gente sonha, as coisas não acontecem. Então, eu quero simplesmente entregar. Há uns 6 anos atrás. Mas foi aí que nós começamos a entender de fato o nosso sentimento. Que não era uma liderança, era uma posse. A gente achava que nós tomávamos aquilo para nós, aquilo que pertencia a Deus. E, gente, não me interpretem mal, em nome de Jesus, não era... É algo para se engrandecer, algo para se mostrar, algo para engrandecer o coração, mas era por tanto zelo, por tanto amor, por tanto cuidado com a obra do Senhor, que às vezes a gente tirava da direção de Deus e falava assim, não, Deus, está aqui, está no meu controle. Então está aqui, eu estou fazendo, tá, Senhor? Eu amo o Senhor, eu amo a sua casa, eu me dedico, eu não meço esforço, Senhor, mas me deixa aqui. E acabava limitando o poder de Deus. E nós começamos a entender isso, através de tudo aquilo que Deus estava ministrando no nosso coração, nas nossas vidas. Deus queria muito mais das nossas vidas. Mas o Ministério de Música nunca foi, nunca será nosso. Sempre foi e sempre será do Senhor. Assim como tudo é na nossa vida, e assim como tudo, principalmente Ele é da igreja. Não é nosso, é do nosso Deus. A Bíblia fala que nem nossos filhos são nossos. Nossos filhos são de Deus. O que é nosso? O galardão. Filhos é a herança do Senhor. E o fruto do nosso ventre, o nosso galardão. Então, nem os nossos filhos, que nós às vezes lutamos tanto, que nós queremos tanto, que nós insistimos tanto para tentar dar de tudo, do bom, do melhor, é nosso. Tudo pertence a Deus. E logo após, mas Deus é tão bom que em tudo Ele nos ensina, amém? Até nas coisas, isso, quando Deus tem um propósito, Deus nos ensina, até nas dores, até nas frustrações, ou com aquilo que nós devemos corrigir o nosso caminho, ou com aquilo que Deus Ele coloca de eterno nas nossas vidas. E logo após esse rompimento com a liderança, coisa de 1 ano depois, veio a pandemia. Foi aí que eu engravidei do Bernardo, mas aí também, eu já contei essa história, não vou me prolongar muito, mas meu ministério também ele ficou abalado. Porque eu perdi a minha voz, eu não conseguia falar direito, eu não conseguia cantar direito. Foi algo sobrenatural, realmente. Eu passava por médicos, por fonoaudiólogos, e ninguém entendia o que estava acontecendo, ninguém dava uma justificativa, de nem como conseguia corrigir isso, e se seria algo que daria para corrigir. Né? Então, não era mais só o Luiz Fernando bravo com Deus, agora era também a Bianca brava com Deus. Né? Então, era o casal bravo com Deus agora. Né? Falei assim, Senhor, por que as coisas estão acontecendo dessa forma nas nossas vidas? Mas que tudo isso tem a ver com o texto, Bianca, pelo amor de Deus, né? Foi que nós começamos a sentir Deus curando as nossas vidas, Deus transformando a nossa vida. Tudo que para o propósito de Deus ele fosse cumprido na nossa família. Então, quando eu leio que todas as coisas eles agem para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, eu vejo como Deus estava trabalhando na nossa casa, restaurando a nossa família, restaurando a nossa história, restaurando a nossa vida e restaurando o nosso ministério para com Deus, como servos, como ministros da palavra do Senhor.
Deus estava nos trazendo de volta para o propósito que era de Deus nas nossas vidas. Então, aquilo que tampava os nossos olhos, Deus precisou mexer, Deus precisou trabalhar, Deus precisou transformar para que os nossos olhos agora eles pudessem se abrir para enxergar aquilo que vinha de Deus. Né? E olha como as mensagens elas se encaixam. Né? O que o irmão Daniel lhe trouxe domingo era como se nós estivéssemos indo para Emaús, sendo que Deus queria que nós permanecêssemos em Jerusalém. Nós estávamos indo na direção errada. Nós estávamos angustiados, nós estávamos com o nosso coração ferido, então nós estávamos caminhando sem rumo. Então Deus precisava nos trazer de volta para Jerusalém. E a coisa de 2 anos atrás, a igreja passou por um choque muito grande, por uma dor muito grande, por um momento muito difícil, que magoou muita gente, sim. Mas mais uma vez nós vemos que as coisas cooperaram para que a obra avançasse. E que aquilo que travava os nossos olhos, eles pudessem se abrir e nós pudéssemos enxergar a grandeza de Deus e o propósito de Deus na nossa vida. A mágoa Deus tratou, glória a Deus. Nós conseguimos liberar o perdão, nós falamos sem dor, sem mágoa nossos corações. Nós conseguimos enxergar agora o propósito de Deus e voltar para Jerusalém. Nos reacendeu a chama do amor, do compromisso para com Deus, dos que foram chamados para o seu propósito. Nós voltamos não apenas como líderes do ministério de música, mas como servos que obedecem, debaixo de um propósito de Deus. Dessa vez sobre uma ordem de Deus, um pouco mais calejados, muito mais serenos e muito mais tementes a Deus. Agora a nossa pergunta para Deus era: Deus, o povo é seu, o que eu faço? A obra é sua, Senhor, como é que eu faço agora, a partir de agora? Conduza, ministra, opera, trabalha, Senhor Deus, através das nossas vidas. Nós estamos aqui, disponíveis para o seu reino. Então, a forma começou a mudar. E nós podemos ver os frutos daquilo que o Senhor tem feito através do Ministério de Música, amém? Como tem sido cultos abençoados, como nós temos sido impactados pela palavra que vem de Deus, amém? Cheios da presença do Senhor. E às vezes é difícil de acreditar como que algo ruim se transforma em algo bom. Obviamente, quando acontecem coisas que nos abalam, nós devemos sim respeitar o nosso momento de dor, respeitar o nosso momento de luta, respeitar o nosso momento de cura, mas nós não devemos parar. Nós não precisamos ficar remoendo essa ferida, ficar alimentando aquela coisa negativa. Nós precisamos nos agarrar diante da presença de Deus. Quer caminhar, quer seguir em frente. Às vezes as coisas acontecem e a gente fica olhando para trás, olhando para o passado, remoendo aquilo que já aconteceu. Querido, já aconteceu, já foi. Olha para frente, olha para Cristo. Caminha, que a sua vida vai seguir. Olha para Cristo, que a sua vida vai ser liberta. Olha para Cristo, que você vai sentir a cura de Deus sobre você. Como que você vai ver as mãos de Deus sobre a sua vida. E como Deus está cuidando do seu coração. Então se liberte daquilo que já passou, já foi. Às vezes a gente fica, mas você fez isso para comigo. Mas você falou algo. Às vezes a esposa nunca, não, né? Acho que é só, não, nunca. Né? Ela assim, lembra? Não, eu ia falar uma coisa, mas não posso não. Eu tenho uma mania, né, de apertar espinhas, assim, cravos, né? Só que não meu, né? Às vezes é do Luiz Fernando, né? Aí ele tinha uma bem aqui, ó. E eu falava, deixa eu apertar, dele, não. Deixa eu apertar, não. Deixa eu apertar, não. Vocês acreditam? Nossa, eu vou falar isso, ele não pode ver que eu estou falando isso aqui. Vocês acreditam que um dia ele tirou? Gente, eu me senti traída. Que afronta! Que afronta! Eu falei assim, eu não acredito que você tirou esse cravo do seu rosto. Ele falou assim, saiu, eu estava lavando, saiu assim. Seu mentiroso! Mentiroso! Não pode acontecer. Gente, até hoje eu falo, você sabe que você tem uma mancada comigo, né? Até hoje. Já tem, acho que anos que isso aconteceu. Mas até hoje eu fico, você sabe que você tem uma mancada, você sabe que você tem um débito lá, né? Você sabe disso, assim. Não importa o que venha depois, você sabe que você tem esse débito. Mas às vezes é coisas mais sérias que acontecem na nossa vida. Assim, você lembra que você esqueceu do meu aniversário, né? Você lembra que você falou aquilo para mim, você me magoou. E às vezes a gente fica remoendo as coisas que já aconteceram. Às vezes, irmãos, pais, palavras de pais para com seus filhos,
né? Às vezes num momento de raiva, num momento de angústia, num momento às vezes até agora como mãe, né? De tentar dar o melhor para o nosso filho, de tentar orientar, de colocar ele na presença do Senhor, pode escapar uma palavra que não soou bem no seu coração e você fica com aquilo ainda remoendo na sua vida. Se liberte daquilo que já passou. Mas nunca entregue as pontas. Continue caminhando para a obra de Cristo, que é o propósito maior nas nossas vidas, amém? Se apegue ainda mais diante da presença do Senhor. Graça de Deus é um favor imerecido. Você não merece, mas você recebe. Isso é graça de Deus. E foi graça aquilo que Deus conquistou na cruz em nosso lugar. Porque éramos para nós sermos nós somos os pecadores. A cruz era nossa, mas Cristo ele tomou em nosso lugar. E hoje isso nós temos como graça. É um favor imerecido. Eu não merecia que ele se entregasse por mim, mas ainda assim ele o fez. Amém? Então é graça. Olha que a irmã Geisa, ela ministrou quarta passada sobre a graça de Deus, as bênçãos. Então como as palavras das mensagens do culto, elas têm se encaixado, querido, Deus tem tentado falar com a tua igreja. Deus ele está ministrando aos nossos corações. Então não fique disperso, né? Não fique achando que a palavra é para o vizinho, é para aquele irmão que não veio, porque Cristo ele está direcionando as palavras, pregadores diversos, de separados, com mensagens prontas. O pastor demora, ele ministrou, né, 3 dias, né? Eu demoro quase 20 dias para montar uma palavra, né? Misericórdia, sangue de Jesus tem poder na minha vida, né? E a gente fica ali e vai assim, Senhor, e se eu for para cá, Deus não dá direção, a gente vai. Então assim, se o pastor demora 3 dias, a gente que tem menos experiência demora 20 dias. Né? Então, assim, a mensagem que a Geisa pregou quarta passada, a mensagem que o irmão Daniel trouxe domingo, todas elas encaixadas com a mensagem daquilo que Deus já vinha trabalhando nos nossos corações. Então, é certeza que Deus está falando ao seu coração, ao coração da igreja, amém? E nesses 2 últimos anos das nossas vidas, precisamente, como nós temos sentido o trabalhar de Deus? Eu comecei também ao ministério de pregação, ao ministério de palavra. Eu fui correndo me matricular no curso de teologia. A responsabilidade é grande, o temor pela presença do Senhor, pela palavra, de trazer algo que esteja aqui, que a gente não distorça, que não seja uma interpretação do meu coração, mas que seja de fato algo vindo da direção de Deus. Deus não nos dá graça, mas o esforço é nosso, individual. Não adianta você achar que eu quero tocar teclado. Me dá unção, Senhor. Não vai ser assim. A gente tem que se esforçar, tem que fazer a nossa parte, amém? Às vezes a gente quer a bênção de Deus, mas a gente não quer se esforçar. Acha que vai vir por uma revelação divina. Querido, não vem não. Né? A unção ela é dada por Deus, mas o esforço ele é nosso. Nós temos que correr atrás, nós temos que batalhar, nós temos que seguir. E Deus começou então com esse trabalhar nas nossas vidas. E como nós tivemos mais temor pela presença de Deus, mais responsabilidade, mais oração. E o que Deus queria de nós realmente era apertar o nosso ministério como família, apertar o nosso ministério como servos de Deus, com mais intimidade, com mais profundidade, com mais relacionamento com Deus. Então era mais oração, é mais temor, é mais leitura, é mais consagração diante da presença de Deus. Mas eu olhava à minha volta, eu via meu trabalho, meu ministério, minha casa, minha família, eu como mulher, era profissional, mãe, esposa, líder de ministério, ministra da palavra, e eu comecei a falar assim, Senhor, não vou dar conta, Deus, é muita coisa na minha vida. Assim, ou eu não vou fazer as coisas direito, ou eu vou surtar. Assim, me ajuda a direcionar aquilo que é o seu propósito, aquilo que vem de ti, Senhor. Aquilo que é de fato para que as coisas cooperem para o teu propósito maior. E por um momento eu olhava a minha casa, ela estava meio disfuncional. Minha mãe tem me ajudado com o Bernardo desde que ele nasceu. E eu atolada de trabalho para todo lado, sendo que eu queria permanecer mais
no dia a dia dele. Era isso que Deus estava colocando desde 2018, quando eu resolvi, quando eu coloquei diante de Deus a maternidade. Então eu queria ter mais proximidade do Bernardo. Então eu comecei a colocar isso tudo diante de Deus. E eu assim, Senhor, me dá a direção para aquilo que Tu queres para a minha vida. Isso não está certo, Senhor. Eu não estou fazendo as coisas direito. Eu estou sobrecarregada. Meu filho está pedindo minha presença. As coisas não estão... O meu trabalho também me exige muito. E eu preciso de uma direção, Senhor. Me ajude a colocar tudo que está na minha vida em ordem. E o ano passado eu senti como se fosse o trabalhar de Deus verdadeiramente na minha vida. Minha mãe falou assim, Bia, eu estou cansada. Minha mãe já tem 60 anos. Bernardo é essa criança abençoada, maravilhosa. Calma, tranquila, que vocês conhecem. Quase não corre pela igreja, quase não deixa as tias do Ministério Infantil de cabelo em pé. Uma pessoa assim, muito calma, assim, não exige tanto das pessoas. Eu falei assim, Bia, eu estou cansada, então eu sei que você já está procurando uma escolinha para o Bernardo. Ver o que você vai fazer, se vai deixar ele integral, se não vai. Mas, assim, a mãe, o ano que vem, ela me deu, acho que uns 4, 5 meses, eu acho. Assim, então, se organiza, para você pensar sobre a sua vida. Assim, amém, mãe, glória a Deus. Isso já vinha queimando no meu coração, de como começar, era para eu começar com a minha casa. E eu começava a olhar as escolinhas e as coisas não faziam sentido. Eu procurava escola integral, Deus não dava paz. Eu assim, mas Senhor, não está batendo. Assim, eu sei que é para eu cuidar da minha casa, mas eu não estou achando paz nessas escolas. Ou a paz, às vezes a gente até acha, mas a gente não acha dinheiro mesmo para pagar essas escolas integral. Assim, Senhor, o que eu faço? Qual que é a tua direção? E eu conversei com o Luiz, a gente conversou, sentou, e a gente conseguiu achar uma solução de a gente se aperta aqui, a gente se ajeita ali. Eu assim, você consegue ficar em casa. Você pede demissão do seu trabalho, a gente se organiza em casa e você fica em casa. Assim, amém, estou sentindo paz nisso, então vamos. Sentei com o meu chefe e falei assim, chefe, o negócio é o seguinte, em outras palavras, porque é nosso chefe, vou cuidar da minha casa. Assim, estou saindo da empresa. Ele falou assim, não vai não. Eu falei assim, eu vou? Ele assim, não vai? Sim, mas eu vou. Eu falei assim, não, vamos lá, vamos conversar. E se a gente fizer assim, se a gente fizer assado, se você tiver flexibilidade de horário, se você entrar um pouquinho mais tarde, você fica um pouquinho mais tarde. Eu sei que se precisar, você conecta mais à noite. Eu sei que se precisar, você faz de fim de semana. E se a gente adaptar aqui o seu horário, você tiver uma flexibilidade, eu falo assim, Deus está nisso. Sim, eu aceito isso. E por fim, Deus conduziu realmente dessa forma. E as coisas têm funcionado desse jeito. Tem sido fácil? Tem não. Às vezes eu conecto quando eu chego em casa, quando o Bernardo tá dormindo, mas as coisas de Deus estão caminhando, Então eu consegui ver a minha casa trabalhando, sem deixar faltar com o meu trabalho, as coisas sendo cumpridas, o propósito de Deus sendo caminhado e as coisas fluindo para que a glória de Deus ele fosse manifestado através das nossas vidas. Então não tem sido fácil, mas tem valido a pena. Lembram do Provérbios? Nós estávamos fazendo os planos, mas sentimos que a direção ele estava sendo dada por Deus e tudo se encaixava como um quebra-cabeça. Quem lembra da minha última pregação, que eu falava de fé, que eu falei sobre a fé natural, a fé sobrenatural? Os planos de Deus sobre as nossas vidas, ele é infinitamente maior do que aquilo que a gente realmente pensa, daquilo que a gente realmente sonha. Eu lembro que eu comecei falando que nós estávamos pedindo uma resposta de Deus, uma oração, nós estávamos colocando diante de Deus os nossos propósitos, os nossos corações diante de Deus. Os planos de Deus, ele nos levou um pouquinho mais longe da onde a gente imaginava. De onde que nós pensávamos, de onde realmente a gente tinha sobre as nossas vidas. Algo que já estava no nosso coração há muitos anos, que na verdade a gente já tinha até esquecido, porque tinha ficado em segundo plano. Assim, se Deus não abençoou este sonho, assim, a gente deixa para lá. Vamos seguir a nossa vida de outra forma. Deus tem nos abençoado por outros caminhos. Deus tem nos dado outras direções.
Então, isso aqui a gente entrega para Deus e esquece. Aí lembra que eu também perguntei, por que você parou de orar? Por que você entregou as coisas? Por que você não insistiu um pouquinho mais? Por que você achou que a gente entrega para Deus e descansa? As coisas de Deus, ela não funciona assim, querido. Não é para a gente relaxar. Não é para a gente entregar. Não é para a gente parar. É para a gente continuar perseverando. Se aquilo que Deus colocou no nosso coração, Deus tem nos dado paz, Deus tem nos dado direção, persista em oração, persista com o propósito diante de Deus, porque as coisas uma hora vai acontecer. Às vezes não é no nosso tempo, às vezes não é no nosso jeito, mas as coisas vão acontecer nas nossas vidas. E Deus tem nos levado um pouquinho mais longe para onde a gente imaginou. Deus está nos levando para a Espanha, para cumprir um propósito maior nas nossas vidas, que a gente ainda não sabe, que a gente ainda não tem a certeza do propósito, mas nós temos a certeza do chamado, que é o mais incrível de Deus nas nossas vidas. Lembram quando eu falei sobre a fé? Confesso aos irmãos que essa mensagem foi muito difícil de sair. Eu corria para lá, corria para cá, corria para lá, mas Deus voltava para a mensagem. E assim também foi com essa Romanos 8. Eu falei assim, Senhor, eu não vou falar isso para a igreja. Eu falei assim, eu quero que você fale isso para a igreja. Eu briguei, semana passada eu já estava com a mensagem esboçada. E eu falei para o Luiz assim, eu não quero pregar isso, eu estou aqui lutando com Deus. Aí eu falei assim, eu vou falar da graça, mas eu vou por esse caminho. Eu vou, não sei. Aí ele falou assim, Bianca, você ainda não aprendeu que não adianta lutar com Deus? E o irmão Tiago, ele abriu a quarta passada com Romanos 8. A Geisa trouxe a mensagem sobre graça. O irmão Daniel trouxe sobre a mensagem da cruz. Sobre aquilo que é o propósito de Deus. E eu falei assim, Senhor, eu sei. Aceite, Senhor. Porque a mensagem sempre foi sua. Aceito a sua vontade. Me ajuda, Senhor. Então Deus uniu um propósito do nosso coração com um propósito maior. Quando nós oramos a Deus, nós somos muito específicos, assim, Senhor, eu não quero ir por ir. Eu não quero uma aventura. Eu não quero algo que seja apenas bom para minha família. Eu quero algo que seja um propósito maior. Eu vou perder muita coisa indo. Assim, eu quero que seja algo que venha dos céus. Algo que seja transformador. Algo que seja um propósito divino. E Deus fez assim. Se eu contar todo esse testemunho, eu vou ficar até amanhã aqui falando, dá de verdade, uns 4, 5 dias de testemunho. Mas quando a gente coloca esse propósito debaixo de Deus, e Deus nos fez enxergar que a fé sobrenatural, ela nos fez voar, literalmente, o oceano todo. Mas ela nos faz voar. Viver algo que realmente os nossos pés eles não estão no chão. Nós estamos totalmente vulneráveis e dependentes da vontade de Deus, totalmente entregues. E tudo o que aconteceu nesses últimos 2 anos foi o trabalhar de Deus. Hoje nós vemos como peças de quebra-cabeça, como Deus direcionou, como Deus cuidou. Nós estamos seguros porque Deus está guiando nossas vidas passo a passo, um de cada vez, de uma forma muito tranquila e com uma paz sobrenatural. Estar debaixo da graça, dessa maravilhosa graça, ela é o suficiente para as nossas vidas, todos os dias, querido. E eu já quero concluir essa mensagem, o que Deus nos fez viver na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso ministério, foi graça. Mas o que Deus quer trazer para a igreja não é uma mensagem de despedida da família do Luiz e da Bianca, é algo transformador, é para nos mostrar que a graça, qual é a sua graça para com o seu povo. Se Deus ele fez isso na minha vida, Deus vai fazer na vida de vocês, Deus vai fazer em cada vida, em cada família, em cada história. Quando nós colocamos as nossas vidas como dependentes do Senhor, debaixo da graça do Senhor, Deus age, Deus transforma. Não é algo que assim, é algo que está longe, é algo impalpável, é algo que só aconteceu na Bíblia.
Isso é a história da Bíblia. A gente só viveu isso por causa da Bíblia. Né? Nós cremos no Deus da Bíblia. Não, creia no Deus da sua vida. Creia no Deus da sua história. Não é somente aquilo que Deus fez através da Bíblia, porque é fácil acreditar no Deus que a gente já sabe o resultado de cada história. É fácil nós cremos no Deus que vai libertar o povo depois de 40 anos peregrinando no deserto. É fácil a gente crer que eles entraram em Canaã, porque nós lemos na história. Mas como estava o coração daquele povo quando estava vivendo esses 40 anos? Eles enxergaram a terra de Canaã e eles não entraram. Ficaram 40 anos pagando pela sua incredulidade. É fácil nós cremos que Pedro andou sobre as águas, porque nós vimos que ele olhou ao seu redor, ele temeu, Cristo estendeu a mão, levantou ele foi para o barco. É fácil nós cremos como que as histórias da Bíblia elas se encaixam, porque nós sabemos o resultado final, mas às vezes nós limitamos o Deus ao Deus que faz a Bíblia, ao Deus que é só essas histórias, e aquilo que Ele faz na minha vida, e aquilo que Ele faz na sua história, e aquilo que Ele faz em você, é o mesmo Deus da Bíblia? Ou nós limitamos Deus apenas a um Deus que é o Deus que eu leio, mas não é um Deus que eu vivo, não é um Deus que eu busco, não é um Deus que eu adoro, não é um Deus que se revela através de mim. Nós cremos no Deus da Bíblia, mas às vezes nós não cremos no Deus das nossas vidas. Nós cremos que Deus faz milagres, mas nós não cremos que Deus pode nos curar. Nós cremos que Deus liberta o povo, mas nós não cremos que Deus possa libertar nossas vidas, que pode transformar a nossa história. Parece um Deus diferente. Parece o Deus que nós vivemos hoje é um Deus diferente do Deus da Bíblia. Nós cremos no Deus da Bíblia, mas não um Deus nas nossas vidas. Que coisa esquisita. Então o que Deus quer se revelar hoje, assim, eu sou o mesmo ontem, hoje e vou ser eternamente. Eu sou o Deus que libertou o povo, eu sou o Deus que é capaz de libertar a sua vida, eu sou um Deus que ainda cura, eu sou um Deus que ainda liberta, eu sou um Deus que ainda transforma, eu sou um Deus de graça e poder, eu sou um Deus que ainda faço sobrenatural, eu sou um Deus que ainda transformo, que ainda cuido, que ainda liberto. É isso que Deus quer trazer nas nossas vidas. Deus quer um nível mais de compromisso nas nossas vidas, porque aquilo que Deus coloca, todas as coisas vão cooperar para o bem, mas nós temos que amar a Deus, nós temos que estar debaixo do seu propósito. É aquilo que eu comecei falando, nós queremos as bênçãos de Deus, mas nós não queremos servir, nós não queremos honrar, nós não queremos colocar a Deus no lugar de honra em nossos corações. Como é que nós seremos abençoados desse jeito? Como é que nós queremos as bênçãos de Deus sem ter o abençoador nas nossas vidas? Queira o abençoador e sua vida será abençoada. Queira o Deus de graça e você vai viver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Mas não faça por troca, assim, eu vou adorar a Deus porque Ele vai me dar. Ame a Ele pelo que Ele já é, pelo que na sua vida, na sua história. Ele é o Deus da sua salvação. Ele é o Deus que te transformou. Ele é o Deus que te curou. Ele é o Deus que... Não sei, pode ser até o Deus que você já nasceu um berço evangélico, e é um Deus que você é o único Deus que você conhece. Mas Deus quer algo mais na sua vida. Deus quer algo mais íntimo contigo. Deus quer algo mais próximo com cada filho seu. Deus não quer ser apenas um Deus da Bíblia. Deus quer ser o Deus da sua história. O Deus que você possa contar aqui testemunhos sem fins. Aquele Deus que você pode contar bênçãos. O Deus que você pode falar assim, eu vivi isso. Esse é o Deus que eu sirvo. Olha o que Deus fez na minha vida. Você pode olhar para trás e falar assim, cara, como Deus é bom. Como Deus é bom. Aquilo que nós cantamos, tu és fiel. Ainda que eu não mereça, Senhor, eu posso ver as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Me ajuda, Senhor Deus, a ser fiel a Ti, da forma com que Tu és fiel a mim. Me ensine a Te amar da forma com que o Senhor me ama. Um amor incondicional, um amor sem limites, um amor perfeito. Às vezes a gente ama a Deus com condições. Eu amo a Deus se Deus fizer. Eu amo a Deus se Deus me dá. Eu amo a Deus se as coisas acontecerem. E se as coisas não acontecerem, eu fico bravo com Deus. Se as coisas não acontecerem, eu saio da igreja. E se as coisas não acontecerem, eu largo o ministério. Se as coisas não acontecerem, eu fico bicudo. Se as coisas não acontecerem da minha forma, eu falo assim, Deus quer algo muito mais para as nossas vidas. Muito mais para as nossas vidas.
E como que nós nos aprofundamos nesse relacionamento? No verso 26. Da mesma forma, o Espírito que nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas agem, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Glória a Deus. Você não sabe como agir, querido? Peça a Deus. Você tem um Espírito Santo que intercede por você, que te leva, que conhece a intenção do seu coração e lhe leva para Deus. Não queira viver apenas a parte A de Romanos 28, mas queira viver o Romanos 8, 28 por inteiro na sua vida. Querendo que as coisas fluam na sua vida. Vivendo somente a parte A, isso não vai acontecer. Deus não é o gênio da lâmpada para realizar os seus desejos e tudo fluir da forma com que você queira. Mas aceite os chamados de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e você verá a glória de Deus. Você verá Deus agir de uma forma sobrenatural na sua vida. Nós vamos lutar contra as nossas vontades. Cumprir o propósito de Deus não é esperar ter vontade e estar em obediência. Porque se nós estivermos esperando a nossa vontade, eu vou sentir Deus tocar no meu coração para fazer a obra. Você nunca vai sentir, querido. Nunca vai sentir. É muito mais cômodo estar confortável, estar apenas ouvindo, estar apenas na nossa casa. É muito mais confortável, a gente nunca vai sentir. É estar em obediência àquilo que Deus colocou no nosso coração. Nunca vamos estar disposto. Nunca nós vamos estar pronto. Nunca. Porque se formos esperar estar disposto, as coisas, nossa natureza ela é pecaminosa, nós vamos ser relaxados com a obra de Deus. Mas Deus quer um povo que o ama e que esteja debaixo do seu propósito. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria orar a Deus pela sua vida. Se você tem vivido tempos difíceis na sua história, se você tem vivido tempos difíceis na sua vida, não sei se você tem fugido do propósito de Deus, Deus está te cutucando, você está fugindo, e Deus está te cutucando, e você está fugindo. Assim, Senhor, não é hora, Senhor, não é tempo, Senhor, espera. Eu não sei aquilo que Deus tem falado com você. Não sei se você está com medo de enfrentar alguma situação, mas, Senhor, se eu fizer isso, as coisas vão dar errado. Senhor, se eu fizer isso, as coisas não vão estar no meu controle. Isso é desafiador, eu sei, mas confia em Deus, confia no trabalhar do Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Deus tem um propósito, sim, para as nossas vidas, querido. Você não está aqui por acaso, você não é fruto do acaso, você não é um acidente de percurso dos seus pais. Deus tem um propósito em cada vida. Deus tem um propósito em cada coração. Então não tenha medo. E se você estiver com medo, entregue para Deus. Assim, Senhor, me ajuda na minha fraqueza. Me ajuda nas minhas limitações. Me ajuda com meus medos. Me ajuda com meus temores. Me ajuda a te honrar. Me ajuda a ser fiel. Me ajuda a te amar, Senhor, da forma com que tu mereces. E o Senhor, Ele está aqui, querido. Ele está trabalhando em cada coração. Então, se você precisa de oração, eu e a pastora Rosana, nós estaremos aqui orando por você. Eu tenho certeza que Deus está falando com a igreja, está despertando na igreja, está cutucando. Porque não é apenas a palavra da irmã Bianca nessa noite. Não foi apenas a palavra da Geisa. Não foi apenas a palavra. Deus está trabalhando em cada culto, culto após culto, sobre nós nos despertarmos para um renovo vindo dos céus. Então, se você precisa, se você quer ajuda, se você quer oração, não tenha medo, querido. O Senhor está aqui. Creia que Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. E você vai viver o melhor do Senhor. Amém?